Começando mais um episódio em transição com a Mel. Ai, que delícia poder falar, poder conversar, poder trazer pessoas que são inspiradoras, que podem nos ajudar a olhar a própria história e ver toda a construção. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente pensa na transição de gênero, que é o nosso sonho. Poder se encontrar, poder se sentir bem, se sentir confortável com o nosso corpo, com a forma que a gente lida, como a gente se relaciona, como a gente performa na sociedade e poder estar bem com a gente mesmo, independente de qualquer outra questão. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma mulher que, olha, pensa num sinônimo de beleza. Ela, Jessie Lira. Oiê! Ai, amiga, eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, eu... Gente, ó, essa mulher é linda, Vamos né? falar de tudo, hein? Ela é modelo, ela é produtora de conteúdo em multiplataformas, ela já trabalhou e já fez um monte de coisa, tem muita história. E aguardem, porque ela tem algo muito especial para falar. Sobretudo as pessoas trans que estão buscando algumas, não diria evolução, mas eu diria encontrar algumas questões para a gente poder se sentir bem. E a sua história, com certeza, é muito inspiradora e vai ajudar muitas pessoas a decidir, né? Acho que a ideia é essa. Encontrar uma forma racional e não ir, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal... Por quê? Né? Vamos entender, vamos ouvir pessoas que passaram e passam por todo o processo e que a gente possa, cada uma ali, dentro do seu próprio eu, Sim. encontrar a própria felicidade. Assim como você, pelo que eu vejo, tá encontrando, né? Sim, não, total, assim. Eu acho que a gente tá bem conosco, a gente tá se sentindo bem, segura, dona de verdade do nosso corpo. É muito importante para que a gente tenha uma, não só qualidade de vida, mas também felicidade, né? Que é tão importante para nossa vida, que uma pessoa não feliz não tem. Porque não vê rumo, né? É a nossa única obrigação na vida, ser feliz, né? Quem é a Jessie? Conta pra gente como lá nasceu, foi criada, foi se identificando. Mel, eu sou de Osasco, aqui em São Paulo, uma cidade aqui em São Paulo. Desde muito criança, assim, eu já entendia que eu era diferente dos meus outros coleguinhas. Já entendia que, tanto deles me mostrarem, e depois mais velha de sentir, de entender, começar a me desenvolver como pessoa, sempre fui muito atacada. Essas são minhas primeiras visões, assim, da minha infância. Sempre muito atacada, apontada, risadinhas, piadas. Mesmo eu sem saber o que eles estavam falando, por que estavam rindo de mim, por que estavam Muitas vezes você era um motivo de chacota, né? Sim, total, assim, eu só consigo ter memórias da minha infância nesses cenários de chacota, de piada, de risos, de até bater em mim muitas vezes. Eu lembro de não querer ir para a escola, fazer maior escândalo na porta, assim, porque eu sabia que quando eu entrasse ali dentro ia ser meio que mais um dia de tortura e de piadas e... Mesmo eu nem entendendo, tá? Assim, eu digo escola, início, assim, que você começa a entrar no meio escolar e tal. Eu já tinha essa aversão a esse ambiente. Eu trabalho na área da educação e existe todo um pensamento hoje para que as crianças sejam melhor acolhidas, independente das suas questões, mas
Quer dizer, não foi tanto tempo atrás que você tava lá na escolinha, né? Porque você é Faz novinha. tempo. Ai, Sou nova, faz tenho tempo. 31. Tenho 31, então já faz um tempo. Mas, e aí foi isso. Depois a adolescência, já comecei a entender um pouco mais. Junto da adolescência veio os desejos. Sim. Você se entender, né? Ali começar a se entender, entender seu corpo. E além de todos aqueles apontamentos de você não se entender, também veio os desejos no qual a sociedade dizia que não era o certo. Então, você se vê ali extremamente perdida, assim, uma infância que muitas vezes deixa de ser algo que, Que é né, pra que curtir, deveria que é ser pra viver a saudável, vida. que é um momento que você está se desenvolvendo como pessoa e vira meio que uma sessão de tortura sempre, assim. Você sair na rua, você estar em outros ambientes, na escola. Escola era meu principal lugar, né? Uhum. Que eu me relacionava com outras pessoas. Eu sempre morei em casa com portão, então não tinha muito acessos a outras pessoas. Tinha ali que não fosse meu círculo. o cerco que te Que me deixava protegia. protegida. Dentro de casa você se sentia protegida. Me sentia, porque era só eu, minha mãe, minha irmã. Depois veio meu irmão, né? Que minha mãe teve, ele é o caçula. Então, em casa, eu me sentia bem, me sentia feliz. Eu lembro muito da minha mãe chegando do trabalho. E a minha mãe sempre foi uma visão, assim, muito grande do que é ser mulher. Do que é ser uma pessoa na sociedade digna, trabalhadora, que usa, assim, todas as suas forças para proteger seus filhos, para dar ali o sustento. Então, a minha mãe sempre foi uma visão, ela, minha irmã também, sempre foi uma visão feminina muito importante, assim, no meu crescimento e no meu desenvolvimento. Ai, mãe é tudo, né? Sim. Mãe é aquela pessoa que vai lá, acredita em você, e por mais que toda a sociedade esteja ali te julgando, a mãe vai lá e abraça e segura na mão e fala, vamos, né? Sim. Vamos que vai dar certo. Estou contigo, Estou né? contigo, exatamente. Ai, mãe, te amo. E pai, eu não tive a presença masculina desde muito pequena. Meu pai não quis muito saber de mim. Então, minha mãe mesmo que cuidou da gente e tal, de mim pelo menos. E é isso. E aí eu comecei a me entender como pessoa ali por volta dos meus 16, 17. Como pessoa trans, Não. já. Ainda não. Eu entendi que tinha coisas diferentes em mim que eu precisava botar pro mundo. Então, primeiro, eu achei que eu era uma pessoa, um homossexual, né? Então, eu vivi achando que era isso. A única questão que eu tinha ali era o desejo, né? Por pessoas do mesmo sexo, no caso. E conforme eu fui me desenvolvendo ainda mais, ali com meus 18, 19, eu via que eu estava a maior parte do meu tempo com uma imagem feminina e que aquela imagem, mesmo a sociedade falando, não, você pode ser o que você quer ser, mas não com essa imagem feminina. E eu tinha que ali ter uma escolha, será que até onde eu posso ir com a minha imagem que eu me sinto confortável, me apresentando para a sociedade? Isso que eu ia te perguntar. Porque você vivia numa casa que você tinha um irmão mais novinho, Sim. mas assim, ó, Feminina. feminina. E você já tinha esse costume Total. de experimentar uma roupa feminina? Dentro de casa você já usava? A minha mãe, ela ia trabalhar e aí eu ficava em casa. Ah, então era escondido. Era. Aí eu pegava o sapato Quem nunca, né? dela, aí eu ia no banheiro, passava um batom. E, assim, eu lembro que eu era muito novinha. Mas aquilo me dava um prazer, assim, Ai, é um brilho de daquela vida, né? sensação Ai. de, nossa, que incrível, eu quero muito isso. E para mim aquilo era meio que normal. Minha mãe nunca me colocou como, não, você não pode se vestir assim. A minha mãe, ela entendia que eu estava desenvolvendo, eu sempre ia para uma sessão feminina. E meu irmão, quando a gente ia comprar roupa, eu, minha mãe e meu irmão, ela ia com meu irmão na masculina, né, infantil. E eu sempre queria ir na feminina, eu vinha com uma calça.
vinha com uma regatinha. Ai, um negocinho com brilho. Eu sei que ela imaginava, né, ali na cabeça dela o que podia, sei lá. Mas ela meio que passava, ela fingia que não via. Deixa acontecer, né? Deixava acontecer. E até que chegou nesse momento que eu via que eu tava mais com essa imagem feminina e que eu tava me sentindo muito bem, muito feliz, do que como a sociedade gostaria que eu estivesse me apresentando. Uhum. E aí eu também, nesse meio tempo ali que eu me entendi como uma mulher trans, com 18, 19, eu já estava entrando no mercado de trabalho, tinha terminado a escola. E uma coisa que eu sabia quando eu tinha terminado a escola é que eu não queria fazer faculdade, porque como o ambiente escolar... Era traumatizante. Olha só. Como o ambiente escolar foi tão traumatizante, eu não queria ir para outro ambiente escolar. Então, faculdade para mim nunca foi uma opção. Eu sabia que faculdade eu não iria fazer, porque eu não queria voltar para aquele ambiente. E hoje, até hoje, eu sonho... Eu na escola, eu tenho, tipo, o despertador acordando, tocando, eu tenho que acordar. A parte de ter que acordar cedo também. Sim, e sempre foi muito traumatizante, assim, pra mim, aquela imagem, sabe? Hoje é mais um dia. É como se hoje fosse mais um dia. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. E então, até hoje, assim, eu tenho essas questões e vejo muito mais, graças a Deus, hoje em dia eu consegui fazer minha faculdade, me formei, consegui, de fato, assumir a Jessie Lira, uma mulher trans, sim, e consegui ter um destino diferente do que a sociedade ali desde quando eu me assumi uma mulher trans esperava de mim. Coloca ali como única opção. Não, Sim. não é a única opção. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas não é a única. Não. E eu sempre me fiz disso. Claro, quando eu me assumi uma mulher trans, eu não tinha tanto apoio assim da minha família para que eu pudesse, sei lá, trocar meus nomes, que eu pudesse fazer cirurgias plásticas. Então, tudo que eu queria fazer... Eu fui atrás, eu trabalhei e consegui fazer. A única coisa que eu agradeço muito é que minha mãe não me botou pra fora de casa. Porque senão isso teria Parabéns. Qual é o nome da sua mãe? Marluce. Ai, Marluce. Te Obrigada amo, mãe. por ter feito isso. Sim. Porque, infelizmente, é algo muito comum, né? As pessoas serem expulsas, literalmente colocadas de lado. Ai, tira aqui como se fosse um móvel, não quero mais esse móvel aqui dentro de casa e a vida segue normal. Não, não é assim, não. E eu lembro muito eu tenho uma mensagem na minha cabeça que eu ouvi uma vez de uma amiga da minha mãe, assim, que não é muito feliz, assim, tipo, insinuando que eu deveria ser expulsa de casa. E eu lembro que minha mãe falou assim, que, tipo, nunca ia fazer isso e que tinha medo, sim, do que poderia acontecer comigo. E eu lembro que todo domingo tinha igreja e minha mãe levava minhas roupas para essa igreja, porque ela imaginava que toda aquela mensagem. E eu lembro o quanto que minha mãe, mesmo com todos esses pensamentos, com a sociedade no ouvido dela falando o que ela deveria fazer comigo, ela usou o amor dela, usou o papel dela como mãe e me defendeu, me colocou ali. Então, isso também é uma mensagem para você, pai, mãe de pessoas trans e para a família no geral, o quanto que o seu apoio, o seu carinho pode transformar a vida dessa pessoa. Pode fazer com que a vida dessa pessoa seja um pouco mais fácil, tendo esse apoio familiar. Ou pelo menos menos difícil, né? Um pouco menos difícil. Já ajuda muito, né? Uma coisa que eu sempre digo, né? Porque tem gente que justifica. Ai, eu não quero isso pra você, mas vai lá... Porque você pode sofrer isso, sofrer não sei o quê, e vai lá e tira a pessoa da vida, né? Expulsa a pessoa de casa, enfim. Ué, aí eu fico pensando, né? Quer dizer, eu não quero que aconteça certas questões com a pessoa, mas o que ela faz é exatamente isso. Então, ela reforça
aquilo que se imagina, ao invés de acolher, de trazer Sim. carinho e de criar um ambiente que a pessoa possa se sentir bem, Total. né? E é uma coisa também que eu falo muito, assim. O que você quer? Você quer mostrar a família dos sonhos para os seus amigos? Ou você quer viver, Com a sua família? Você exato, quer aprender a ter o teu ambiente, aprender a amar, ou aprender a estar com a sua família de verdade? Porque em muitos momentos quem julga o que você deve fazer não vai estar com você em um momento difícil que você precise. verdade, E quando você se vê, você vai estar sozinho. E as únicas pessoas que podem estar com você nesses momentos é sua família. sim. E que infelizmente muitas vezes não estão. Mas, quando a gente se identifica... Você começou a assumir a ser uma pessoa trans com quantos anos? 19 20 anos. eu fiz. Eu não lembro certo que faz muito tempo. Mas... Ai, muito tempo. Mas foi ali, 19, 20. Eu lembro muito que eu estava num trabalho. Eu trabalhava numa loja de maquiagem. Então, isso também me ajudou Ah, já tava a ali me no entender ambiente, de fato. Então, assim, antes, quando eu dava pra disfarçar e tal, como eu tava naquele ambiente de maquiagem. Ai, gente, eu preciso mostrar a maquiagem pra minha cliente, né? Então eu vou me maquiar. Então, eu já me maquiava, eu ia montadíssima pro trabalho. E era um ambiente super diverso. Então, eu acho que eu também, no fundo, estava ali procurando um trabalho, mas já pensando em um lugar que eu me sentisse acolhida para os futuros. Sim. E aí, lá, eu me entendi, de fato, eu me senti corajosa, empoderada de se assumir uma mulher trans. E aí, de lá, eu já comecei a pensar em retificação de nome. Eu já comecei a pensar em fazer cirurgia para me sentir mais feliz e confortável. Um dos pensamentos que eu tinha desde sempre é que eu gostaria de que minha mãe tivesse orgulho de mim um dia. Porque eu imaginava que eu, sendo uma mulher trans, eu tava meio que fazendo com que a expectativa que ela teve quando eu nasci Sim. tivesse sido meio que excluída, sabe? Que toda a expectativa que ela me teve, eu imaginava, tá? Mas isso não quer dizer que é verdade. Eu imaginava que eu tava meio que frustrando ela. Então, quando eu entendi uma mulher trans, e eu acho até que eu demorei, eu vinha muito com esse sentimento de, poxa, eu tô sendo feliz, eu tô pensando em mim, mas eu tô frustrando e tô talvez tirando um sonho de outra pessoa que seria minha mãe. Mas aí eu precisei pensar em mim nesse caso. Mas, E deixei minha mãe para resolver depois. E tem uma coisa também, né? Até no episódio que eu gravei com o Fábio Almeida, que é meu primo, que, nossa, minha transição, assim, a coragem, sabe, aquela força pra transicionar mesmo, o Fábio foi muito importante e é muito importante na minha vida. Ele até falou, né? Porque a minha mãe sempre disse, desde criança, que eu sempre sonhei em ter um casal. Eu tenho uma irmã. Sempre sonhei em ter um casal, sempre sonhei em ter um casal. E aí meu primo falou assim, mas você deu os dois pra ele, né? O menino e agora você dá a menina. E foi nisso, inclusive, que Dia das Mães de 2025 agora, eu dei uma correntinha pra minha mãe com 2 menininhas. E foi muito simbólico isso pra ela e pra mim, né? Pra que ela pudesse compreender que ela tem 2 filhas. E isso... Mas rola muito essa coisa da gente ter medo de magoar os nossos pais, né? No caso, a mãe. Porque eles se doam muito pra gente. E aí, caramba, eu vou decepcionar? O que é decepcionar? Porque será que a gente também não decepcionaria muito mais sendo pessoas que não contribuem para a sociedade, sendo pessoas infelizes, sendo pessoas que, né, enfim... Faz coisa fazem errada, coisas comete erradas. crimes. Exatamente. Porque quando a gente olha para nossa felicidade, a gente também reverbera essa energia positiva para as outras pessoas. Sim, total.
E aí a nossa energia vai mudando, né? Quando a gente transiciona, é impressionante, não é? Como a gente sente, as pessoas ao nosso redor também sentem essa transformação Não tô falando de gênero, porque é óbvio, né? Mas uma coisa de felicidade, uma coisa interna que vem que... Um brilho, eu Um falo que é uma brilho. luz. Uma luz, É a exatamente. luz de você se autodescobrir, de você se auto-entender. Exato. E aí, desse meu processo de transição, eu estava sozinha. Eu digo, igual eu te disse, eu agradeço minha mãe por não ter me colocado para a rua, porque senão isso seria mais uma pedra que eu ia ter que pular. Mas eu não tinha experiência nenhuma. Sempre fui muito criada ali na bolha da minha família, de casa. Então, quando eu me vi tendo que enfrentar um processo para fazer retificação de nome, ter que procurar um médico para fazer uma cirurgia para colocar prótese. Foi a primeira cirurgia que você fez? Foi. Você foi logo de cara, já fez? Foi. Com a prótese? Demorou um pouquinho, porque eu tive que juntar o dinheiro e tal. E logo de cara você já começou a hormonização? Sim, a hormonização eu comecei um pouco antes de fato me assumir uma mulher trans. Eu tinha uma amiga... é normal, né? Eu também. Uma amiga da escola, que a gente se conheceu no ensino médio. Eu já estava terminando a escola, e aí ela sumiu. E aí depois ela voltou, super feminina, tipo, sei lá, 1 ano e meio depois. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, amiga, como que você se transformou assim? Você tá maravilhosa e tal. E também conversando com ela, eu acho que eu comecei a me entender. Eu comecei a juntar ali todas as pecinhas. O Lé com Cré, né? E aí ela me ajudou com esse negócio de hormonização. Depois eu acabei até procurando ajuda médica, mas eu ainda tava naquela coisa de esconder, botar uma camiseta mais larga pra minha mãe não perceber os seios crescendo. Mas ao mesmo tempo só querendo usar roupa justinha, né? Nossa, depois que eu falei, amiga, era só regatinha e shortinho. Esse era meu look. Ai, é uma delícia. Queria mostrar tudo. E aí, então, você começou com a hormonização e foi colocar a prótese. Hormonização, aí eu entrei com o processo, porque na época Retificação do nome. ainda tinha que fazer todo um processo com juiz, advogado. Gente, eu sozinha, amiga, fui atrás de advogado para fazer retificação de nome. Eu lembro que era muito doido. Eu chegava nos advogados e eu falava o que eu queria fazer. E aí, tipo, eles não entendiam. Eles falavam, como assim? Não dá pra fazer isso. E eu sabia que já dava. E, enfim, aí eu consegui uma alma maravilhosa, que ela era especialista em pessoas trans, nesse processo de retificação de nome. E aí ela me fez uma forma de pagamento bem fácil. Então, eu conseguia pagar um pouquinho todo mês, enquanto ela já estava com o processo acontecendo. Então, isso também me deixou mais... Ajudou a fazer com que as coisas acontecessem. Ó, acho que a ideia do podcast aqui, em Transição com a Mel, é exatamente a gente poder passar por todas essas áreas que contemplam, né, a nossa vida. A gente acabou de passar por 3 episódios que nós conversamos com advogados. Sim. Né? Então, assim, entender quais são os direitos das pessoas trans, entender dentro do penal, né, do direito penal, o que é um crime de transfobia, poder trabalhar tudo isso com a Bárbara. Depois veio a Mariana, que trouxe a questão do direito previdenciário, que muda realmente como que o governo nos vê, e entender por que isso e como fazer o processo, né? Porque tem isso. Eu posso mudar o nome. Legal, eu posso... Como que eu vou fazer para mudar o nome? Como que eu vou fazer tomar essa decisão? Porque você fez a retificação do nome. Sim. No meu caso, eu não fiz a retificação. Sim. Eu incluí o nome social. Isso. E cada um tem as suas questões para poder trabalhar, para poder se entender e compreender até onde, ou talvez não, até onde não, ou o que quer dentro de cada situação. E aí você foi lá, conseguiu retificar o nome. Fiz. Foi um processo que demorou muito tempo. Acho que demorou uns 4 anos. Jessie Lira. No documento é Jessie. Jessie Lira. Por que Jessie De Jesus. Lira? Aí não dava pra tirar o Jesus. Mas o Jesse, ele era
uma abreviação do meu nome antigo. E tinha Tá. pessoas que já me chamavam de Jessie. E Ah, eu achava então super foi. cool, assim. Eu falava, nossa, que legal. E quando eu me saía pra balada à noite, eu só queria que me chamassem de Jessie. Não Ai, me chamasse ótimo. do nome Sim, morto. claro. Então acabou que ficou muito fácil, assim, pra mim e tal. Ai, E no meu diferente de mim, já ambiente. pensou? Ai, não. Não. Não, É, não. deixa. É, eu gosto do nome E o Melissa. Lira é da minha mãe. E eu não tinha o nome da minha Que é a mãe. sua referência. Só tinha o Ai, nome que do meu legal. pai, no caso. Ai, você sabe que eu tenho um negócio parecido, porque eu não. Quando eu fiz a inserção do nome social, Sim. eu mantive o mesmo sobrenome. E aí, a forma que eu tinha pra contemplar, pra favorecer o sobrenome da minha mãe, porque eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Infelizmente é uma prática bem machista, Uhum. né? Eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Então, para colocar na minha assinatura, eu mantive a mesma assinatura, porque eu sempre achei minha assinatura super bonita, mas eu coloquei lá no final MPP, que aí eu coloquei o M de Melissa Sim. e Pereira Pinto, que são os sobrenomes da minha mãe. Até quando eu tava pensando, vou trocar o sobrenome, não sei o quê, tá. A minha mãe, quando se casou, ela tirou Pereira, colocou o Pinheiro e manteve Pinto, porque era uma obrigação, porque vinha do pai. E aí eu falei, não, uma mulher trans com o sobrenome Pinto, né, já a piada vem pronta. Então, eu falei, não vou colocar no nome, efetivamente no nome, mas eu vou, de alguma forma ali, colocar o sobrenome da minha mãe, da família da minha mãe, também para contemplar, porque eu acho que o correto é ter, né? E a gente se sente tão acolhida com esses pequenos. Parecem pequenos, mas são gigantes. Ai, a minha mãe amou Sim. quando eu falei pra mãe, coloquei aqui Pereira Pinto, o MPP, pra contemplar, né? E valorizar o seu nome e toda a criação e tudo que eles oferecem pra gente, né? E aí, eu tô super curiosa Aham. pra você me contar, porque você começou a performar o espectro feminino, Comecei. aí cirurgia e óbvio, né? Ali, ó, tá nítida a beleza. E aí Da minha mãe. a da mãe, lógico. E das plásticas. Viva a ciência, né? Viva, amém. Viva a ciência. Só agradeço. E que você foi, então, começou uma carreira de modelo. Sim, aí que aconteceu. Eu fiz as cirurgias. O nome eu não consegui retificar nesse primeiro momento. Então, ainda fiz o silicone, consegui colocar minhas próteses. Já comecei ali naquele bem no início de transição mesmo. Consegui colocar um mega hairzinho, porque o cabelo ainda era bem curtinho. Comecei meu processo de feminização. E nesse meio tempo eu acabei sendo demitida do meu trabalho. Mas assim, nem era por questão. Eu imagino que não era por questão de ser trans ou não, é porque eu realmente já estava pensando em outros ares, eu já estava, eu acho que querendo mudar o ambiente, eu queria fazer coisas diferentes na minha vida. E eu acho que aquele ambiente ainda me remetia um pouco o passado. Então, eu acho que eu queria um pouco viver em um outro ambiente que as pessoas me conhecessem já como Jessie. Ai, verdade. Isso é algo importante, né? A gente começar a frequentar novos ambientes em que não exista mais aquela comparação do meu eu anterior. Porque, querendo ou não, ainda tinha alguns vícios de como me chamar, ainda chamava um pouco do nome morto. E a questão de o processo ainda não ter saído, tipo, eu era vendedora e na nota fiscal saiu o nome morto. Então, ali meio que eu não me sentia confortável mais. E aí veio essa desmotivação. Isso é um crime, tá? Isso é um crime. Na época. Quando a empresa não retifica, isso é um problema Sim. sério aparecer lá o nome. Hoje em dia Na época ainda nem se falava do nome social. Porque hoje em dia a gente pode até colocar, igual você falou,
o nome social, exigir, de fato, em todos os lugares que apresente nosso nome, se não for retificada, colocarem o nome social, né? Sim. Mas naquela época ainda não. Acho que 2016, 15, uma coisa assim. Uhum. E aí eu saí desse trabalho e, enfim, continuei ali. Aí saiu finalmente o meu processo, eu consegui fazer a retificação de nome, então ali já me deixou mais confortável para que eu pudesse ver outras oportunidades de trabalho. Então, ter o meu nome, o gênero também foi alterado para o gênero feminino. Então, ali já te dá um pouco mais de segurança, né? De tirar um pouco menos os constrangimentos. Dali, amiga, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E nesse processo de estar sem trabalhar, eu estava em um grupo de vagas freelancers e tal, e eu vi um anúncio de uma publicidade que ia ter para uma marca de maquiagem, só que não estava descrito o que era. Então, eu fui e me inscrevi, estava precisando, não estava fazendo nada, me inscrevi nessa vaga e acabei passando no casting por foto e tal, para fazer essa publicidade. Nunca tinha feito nada. Eu falava, nossa, que doida, né? Mas vamos. Eles queriam uma mulher trans. Se jogar no mundo. Então eu arrasei. Aí eu passei, mas só que eles não tinham falado ainda qual que era a marca de maquiagem. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o trabalho, assinar o contrato, era a mesma marca que eu tinha acabado de sair. Nossa! Então eu falo muito assim, essa marca, além de me ter trazido a Jessie, me empoderado e trazido a Jessie, também trouxe a minha atual profissão hoje em dia, né? Que eu trabalho com publicidade, com modelo. Então, essa marca tem um carinho muito grande, assim, no meu coração. E sempre vou levar e sempre vai ficar muito marcada. E aí, depois desse trabalho que eu fiz, aí veio aparecendo outros. Eu comecei a investir em fazer material, entrei em agências e tal. E fui indo. Trabalhei bastante, uma época, antes pré-pandemia e tal. Quando veio a pandemia, aí já deu uma diminuída, todo mundo fechou. Acabei ficando ali, foi uns 2 anos, né? Ali naquele período de pandemia. E aí eu voltei, eu precisava voltar para o mercado de trabalho, precisava ganhar, né? Comprar minhas coisas e tal. Precisava viver, né? Sim. Nesse meio tempo também eu já tinha conhecido meu namorado, que a gente tá juntos até hoje, 7 anos a gente fez. Então, dali eu já queria, né, eu voltar para trabalhar, já que a pandemia já estava bem no finzinho, e aí eu entrei numa terceirizada de uma multinacional. Era para ser uma concierge, poder apresentar o escritório para os colaboradores, apresentar ali, né, todo o escritório, agendava reuniões e tal. Eu gostava bastante, assim, fazia tempo que eu não voltava para o mercado de trabalho, depois da pandemia, e estar ali naquele ambiente, assim, me empoderava muito, sabe? E eu gostava, já tinha um canal no YouTube, que nessa época de pandemia eu fazia vídeo para o YouTube, porque eu gostava de... Eu queria me sentir útil. Sim. Então, fazia vídeos para o YouTube... Não fazia muitas coisas pro Instagram e coisas do tipo, mas eu tinha esses vídeos no YouTube até como uma forma de ser minha terapia. Então, eu falava muito, tudo que eu já passei, tudo que eu não passei, o que eu queria passar, meus sonhos, o que tinha me machucado no passado, todo esse processo que eu estou falando aqui. E aí, eu entrei nessa empresa, fiquei uns 3 meses como temporária. E aí, eu achando que ia embora, eles me efetivaram nessa multinacional. E aí, ali eu fiquei uns 3 anos. E nesses 3 anos também eu continuei fazendo conteúdos para as redes sociais. Então, como eu era concierge lá, muita coisa que eu fazia lá meio que tinha a ver com comunicação, estar com as pessoas. Então, isso também me fortaleceu muito de criar conexões, fazer network. E foi aprendendo, né? Vendo muita coisa. Aprendendo. É um ambiente completamente diferente do shopping. Sim. Um ambiente ali de escritório, estratégico, analítico, tabelas, tudo bem diferente do que eu estava acostumada a fazer na loja ou até no YouTube, vídeos e tal. E dentro também
do meu trabalho na multinacional, já efetivada, super feliz, assim, super honrada. Aí apareceu também uma oportunidade de participar de um concurso de beleza. Ai, 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 chegamos! Foi incrível. Conta pra gente, como foi? E aí, no concurso, o que acontecia? Eu estava muito feliz no trabalho e tal, estava cada vez mais me empoderando de mim, me sentindo muito confiante mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia o quanto que onde eu estava era muito difícil para outras mulheres trans. Você tem uma multinacional, um emprego fixo. Mas mesmo sendo difícil para outras mulheres trans, você já era uma inspiração. Porque você estava ali. Sim. Por mais, são poucas vagas. Mas tem. Isso. Então, é aquela história da gente olhar do passado. Ontem não tinha, hoje tem. Sim. Amanhã pode ter mais. E com esse pensamento de amanhã pode ter mais, eu comecei ali no meu trabalho a criar conteúdos mostrando a minha rotina de trabalho. E conforme eu ia mostrando, mais mulheres trans ia me mandando mensagem, ia falando o quanto que elas tinham sonho também de ter um trabalho como eu estava tendo naquele momento, o quanto que elas gostariam também de estar vivendo as mesmas experiências que eu vivia. E eu gostava de mostrar justamente para mostrar que sim, é possível. Eu vim de uma realidade onde eu não tinha feito faculdade, então assim, eu não tinha muitos caminhos para estar ali. Mas, claro, foi aproveitando oportunidades, vendo, indo atrás e com muita vontade de mudar a minha realidade que eu consegui estar naquele lugar. E quando eu estive como temporária, eu tentei fazer o máximo para me manter naquele lugar e, de fato, ficar ali. Então, com esses pensamentos de deixar mais plural a minha realidade, eu quis me inscrever no concurso de beleza, porque eu imaginei que eu ia poder mostrar minha realidade para muito mais mulheres trans, que esse sempre foi o meu intuito, de mostrar minha realidade para outras mulheres trans. E como eu estava ali, chegando já nos 30, estava com 27, eu queria ter esse momento eu estava com tanto orgulho de mim, eu estava me sentindo tão feliz. Ai, a gente sente um orgulho, né? Eu estava me sentindo tão plena, assim, eu via. Nesse meio tempo, minha mãe já estava super minha amiga, parceira. A pandemia foi um momento que nos uniu muito, então acho que a pandemia foi um momento muito doloroso para todos nós. E a gente meio que entendeu que a gente precisava estar ali cada vez mais perto da nossa família. Esse medo de perder os nossos entes nos uniu mais, sabe? Então ali a gente desenvolveu bastante aproximação. Ela começou a me chamar de Jess, que demorou também, não é fácil. Ai, não é. Então, eu queria mostrar pra minha família, pro universo, pra mim, que eu tava no meu melhor momento. Eu queria ter, de alguma forma, aquilo registrado. Pra mim, quando eu estiver bem velhinha, falar, nossa, olha só. Ai, é isso. Esse momento. Aquele momento, pra mim, era o descritivo de que eu tinha chegado onde eu gostaria de ter chegado. Então, eu participei desse concurso, tanto com o intuito de pluralizar, com o intuito de me sentir, de me registrar de alguma forma isso na minha vida, deixar registrado. E foi isso. E aí eu entrei. Qual o nome do concurso? Na época ele se chamava Miss International Queen Brasil. Hoje ele se chama Miss Beleza T. E aí eu entrei no concurso. E no concurso também 2023. Isso, foi em 2023. Ai, foi o período que eu tava começando a me montar. Sim. Nossa, passou um tempinho, mas parece que foi ontem, né? Foi ontem. Ai, mas já é outra vida. Total. Né? E aí, aí eu me inscrevi nesse concurso, mas também tinha os benefícios que poderiam me ajudar muito a chegar mais rápido dos meus sonhos. Então, eu não tinha feito ainda feminização facial, eu queria muito fazer. Claro, os preços são um pouco caros. Mesmo trabalhando numa multinacional, eu precisava ali de alguns bons tempos para poder acumular esse dinheiro. Tinha a redesignação sexual também, que era um prêmio do concurso. Você tinha esse desejo já? Já, sempre tive. Mas eu vi no concurso também todos esses
objetivos que eu tinha falado anteriormente, mas os prêmios também iriam me ajudar muito a chegar mais rápido nos meus sonhos. É aquela coisa, né? Eu tenho os meus objetivos, tenho meus objetivos sociais. Sim. Mas se eu fizer aqui, também vou ser beneficiada no Sim. outro. Então, né? Juntou tudo. E eu acho que isso é muito importante. A gente sempre tem que fazer o bem, mostrar para as pessoas, incentivar com que as pessoas também façam o bem. E, de alguma forma, isso vai voltar para nós. Então, quando tudo isso combina e dá match, explode. É Sim. incrível. É o sonho, é o máximo. E aí, eu entrei no concurso, lá toda feliz. E deslumbrante, eu investi muito tempo. Eu acho que foi um dos momentos mais corridos da minha vida, porque tinha o trabalho que não parava. Uhum. E eu sou virginiana. Quando vejo um Gosta objetivo. tudo ali, ó. Então, tinha várias atividades que o concurso ia pedir. Então, eu já treinava passarela, treinava coreografias, ia atrás de vestido. Pensei em fazer vestidos do zero. Então, a gente ia, desenhava, ia com a estilista. Então, assim. De fato, eu vivi 2 anos, foi 2023, 2024, para Você viveu esse projeto. O sonho de Miss. O sonho de Miss. O sonho de Miss. Porque, além de tudo isso, eu também queria entregar o melhor projeto, entregar um Claro. bom trabalho, né? Claro. Então, foi muita correria. Eu tive meu namorado junto comigo, sempre do meu lado. Todos os momentos que eu pensei em desistir, porque teve, nem tudo é flores. Aí entra questionamento, será que eu deveria estar nesse lugar de participar em um concurso de beleza? Será que não é querer muito? E as pessoas na internet também, quando começa a divulgar, as pessoas já querem dar suas opiniões, então isso também, querendo ou não, nos atinge, né, esses comentários e tal. Então, foi 2 anos assim que eu fiquei focada 100%, e o pessoal do trabalho super me apoiava. Todo mundo estava ali torcendo por mim. E aí, chegou o dia do concurso, chegou a data, é uma semana. É um confinamento que a gente fica 4 dias. Onde aconteceu o concurso? Aconteceu aqui em São Paulo. Aí, foi o Miss International Queen Brasil 2024. Então, tinha gente de vários estados. Vários estados. Eu era representante de São Paulo. E tinha de todos os estados, todas reunidas em um hotel no centro de São Paulo. E aí são 4 dias de atividades. Então, a primeira noite foi um jantar de boas-vindas. A gente recebeu nossa faixa dos estados, representantes, se conhecemos. Dia seguinte, a gente foi na Casa Florescer, que é a casa de acolhimento para mulheres trans e vulnerabilidade. Depois, a gente teve o nosso show de talentos e de traje típico. E o último dia foi a coroação final, onde tem as perguntas. Você faz seu desfile, você se apresenta de fato. Então, é corrido, porque é tudo ali muito cronometrado. Você vai dormir 10 e acorda 6. Então, é bem corrido, assim. Mas aí eu ganhei, né? Ai, desculpa. Eu cheguei lá e, ó, arrasei. Mas, amiga, eu tava me divertindo tanto no concurso daqui do Brasil. Eu me divertia tanto que não parecia, assim, eu não senti. Eu só fui sentir de fato depois que acabou a coroação e que eu tava, tipo... Exausta. Morta. Eu fiquei 2 dias, assim, de cama, porque eu tava muito cansada, muito mesmo. Mas é isso, né? Você falou algo fundamental. Você entrou ali para se divertir. Foi. Você entrou com o seu objetivo de, eu vou tentar levar uma mensagem, mostrar, eternizar, talvez, a transição de gênero, mas quando você estava ali, você viveu, você curtiu. E isso reflete. Sim. E muito possivelmente contribuiu também, claro que não só isso, mas contribuiu para que você pudesse brilhar. Sim. E ganhar o concurso. E eu tava me divertindo, mas eu não vejo a diversão como baderna. Então... Claro. Então, até as pessoas falavam muito isso. Nossa, você não está muito junto, você... Porque todos os momentos que a gente tinha de focar num pré-palco, numa pré-apresentação, eu me concentrava muito para entregar o melhor trabalho. Claro. E nos momentos de almoço, de café da manhã, que eram os momentos que eu tinha ali um espaço
pra realmente me divertir, extravasar com as meninas e tal. Então, isso também foi uma questão, assim, porque ele está com um monte de mulher, né? É um prêmio muito bom, que todas estão pelo mesmo objetivo. Então, às vezes, acontece ali alguns atritos, alguns falas, alguns diz que... Mas era isso, assim, eu acho que eu não confundi o foco e a diversão com baderna. Então, muitas Sim, vezes claro. eu estava focada ali em entregar o melhor trabalho e conseguir o meu objetivo e consegui. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse prêmio, esse concurso, qual era o prêmio? O prêmio era a passagem para a Tailândia para competir pelo internacional, representando o Ia representar o Brasil. Brasil. Isso. Uma cirurgia de redesignação num Já nesse hospital primeiro lá da concurso. Tailândia. E a feminização facial aqui na clínica de São Paulo. Aí tinha outros prêmios de patrocinadores locais e tal. Mas esses eram os 3 principais prêmios Tá. para a ganhadora. E aí eu consegui, eu fiquei muito feliz. Eu fui super bem recepcionada no trabalho quando eu voltei. Eles ainda deram esses dias de concurso para que eu pudesse focar lá 100%. Então, isso também foi muito importante para que eu Ter a conseguisse segurança, né? ter a segurança e entregar o melhor trabalho. E aí eu voltei, todo mundo estava muito feliz, as pessoas nas redes sociais. Foi um momento, assim, que a Jessie lá da infância, de fato, estava assistindo e estava muito emocionada e muito feliz, assim, com toda aquela repercussão, com todo aquele projeto, sabe? Literalmente, de Osasco Pro mundo. pro mundo. Pro Brasil, nesse caso. Ah, no Brasil, mas depois foi pro mundo, né? Foi. Que é porque aí você representou o Brasil Foi. lá na Tailândia. Foi. E como que foi isso? E aí, Antes da gente falar do prêmio daqui, né? Porque aí... aí eu fiz aqui, né, as cirurgias que eram daqui, que fechei era todos a os questão trabalhos. facial. O que você fez? Eu fiz mentoplastia, fiz a rinoplastia. Só fiz esses dois, um médico... Qual que é a primeira que você falou? A mentoplastia. Mentoplastia, que é aqui no queixo. Isso. E rinoplastia. Nariz. Isso. O pulmão eu já tinha tirado antes, quando eu tinha colocado silicone. Uhum. Então, foi essas. E aí, eu comecei a me preparar pro internacional. Aí, esse foi punk, amiga. Esse, eu vou falar pra vocês que, conforme as responsabilidades, os desafios aumentam. né? E, de fato, ali, eu surtei. Em vários momentos, assim, eu surtava, porque era muita pressão. Era a pressão das redes sociais, era a pressão de mim mesma, a briga interna. Das empresas que estão ali, né? Porque tem um as apoio. entregas. Tem um apoio que as Sim. empresas te dão. Mas também tem uma cobrança. Sim. Mas eu entendi, amiga, tudo aquilo como uma maturidade que estava chegando. Tardia, mas estava chegando. Sim. Então, eu só iria conseguir completar o meu objetivo e o meu sonho principal se eu passasse por aquilo, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito duro e, nossa, vários momentos, assim, eu me tranqueava em banheiro e chorava horrores. Tipo assim, cansada de estar sentada esperando uma mesa em um restaurante e dormir, assim, de estar tão sobrecarregada que hoje em dia eu vejo que era a preparação para hoje eu estar e ser a mulher que eu sou, sabe? Assim, madura, saber dos seus objetivos, saber que para você conquistar algo vai ser duro. Se você quer um bem maior, se você quer mudar a sua vida, vai ser duro. E essa dureza precisa acontecer para que você, de fato, esteja no momento que for certo. Então, na época eu não entendia. Mas eu já entendi. Ai, na hora que a gente tá passando, só fica aquela caraminhola. Ai, por quê? Por que eu? Por que eu tenho que... Não é? A gente não fica assim, às vezes até se cobrando, Total. mas ao mesmo tempo a gente vai vivendo, vai enfrentando step by step, né? Vai passo a passo, evoluindo, crescendo, trabalhando, para que a gente possa se construir.
No caso, foi tão intenso, porque assim, eu acho que eu comecei em janeiro a me preparar, tinha feito cirurgias do rosto e tal, em janeiro. Em agosto, eu tinha que estar na Tailândia representando o concurso, setembro eu iria fazer a redesignação. Então, ali, foi um curto espaço de tempo que eu precisava me preparar para o concurso, precisava me preparar psicologicamente, porque eu ia fazer uma cirurgia. Isso. Eu precisava me preparar porque eu ia para outro país, outra cultura, outro ambiente, outro clima. Tinha que fazer minhas entregas do trabalho. Então, assim, não é reclamando, mas é que, de fato, é um 100% que você tem que ter ali de atenção e muito cirúrgica para que tudo se complemente e dê certo. Então, de fato, por isso que eu te digo, foi momentos, assim, de verdade, de burnout, de surtar para conseguir entregar todos os projetos e tudo. Mas assim, quando a gente também se propõe a muita coisa, algum prato precisa cair, caiu, levantou, outro caiu um pouquinho, outro também caiu. O outro e quebrou e vem levantava. outro e vambora. E aí a gente foi pra Tailândia, meu namorado foi comigo, ele teve esse momento comigo e foi muito importante, porque eu acho que se eu estivesse sozinha lá competindo um internacional, eu de fato não iria aguentar, porque outra cultura. No primeiro dia que eu já cheguei na Tailândia, já entendi a cultura, já entendi que de fato eu estava em outro mundo, assim, sabe? E eu nunca tinha saído do Brasil, então foi um choque. No primeiro dia, para mim, já foi um choque extremamente bizarro. Fui pro concurso, nesse primeiro dia já me. Fui para outro. Como se diz? Confinamento. Outro confinamento, deixa eu fugir da palavra, com mulheres de todos os lugares do mundo. Imagina. E aí você viu, agora o sarrafo tá lá em cima, né? Super. Nossa, porque... Altíssimo. Porque imagina, cada país escolheu a melhor. Foi. E aí tá lá só As melhores. the best of the best. E ali, foi uma briga interna tão incrível. Hoje para mim, eu falo o quanto que foi incrível viver aquilo. Foi uma briga interna da Jessie da escola, que sofria bullying, que era desprezada, que sangrava de fato por dentro. E eu me vi de volta naquele cenário. Mas eu me vi adulta, achando que eu já tinha vivido de tudo. E não. Não, tem mais uma etapa aqui. E foi a mais difícil de toda a minha vida. De toda a minha Por vida. enquanto. Porque logo mais virão outros. Não. Posso falar? Será Essa que não? foi a mais de conflito interno. Ah, tá, entendi. Eu acho que a outra foi mais de transformação. De conflito interno, de entender a mulher que eu tinha me tornado e o que eu gostaria para minha futura velhice. Eu, Jessie, mulher. Então, esse concurso foi um grande marco na minha vida, de fato, o internacional, porque me colocou ali como uma mulher muito mais madura. Eu saí de lá, entrei uma menina sonhadora, com seus planos, seus objetivos, achando que conseguiria entregar e bater no peito e levar. E eu vi que, de fato, não. Eu era extremamente vulnerável a outras pessoas, que eu achava que eu era madura o suficiente para aguentar os comentários, aguentar as competições femininas, aguentar as brigas internas, a autoestima. Tudo isso se juntou em um grande furacão dentro de mim que eu precisei lidar e foi muito difícil. Ah, com certeza. Com certeza. Mas, e ali vai acontecendo o desafio de tentar, de conseguir. Dentro do concurso do International, como é que foi sua classificação? Eu fiquei em top 12. Top 12. Fiquei muito feliz. Lógico. Porque, de fato, Tinha quantas foi muito meninas desafiador. concorrendo? Tinha Umas 25. 25. Foi muito desafiador, assim. A língua foi o meu principal desafio. A cultura também. Nós, brasileiras, latinas, somos muito expansivas, né? Sim. Em muitos países são mais reservados, fechados e vê isso como uma estranheza. Então, de fato, via muita frieza, assim, nas pessoas, mas era a forma
cultural a de cada cultural delas. país. Então, isso também me bateu bastante, porque eu sou muito humana, muito pessoas, muito Ai, é mesmo. comunicativa. E a gente não conseguir se comunicar, não conseguir ter aquele brasileiro, aquele calor do Brasil e poder mostrar isso, foi muito difícil. Mas, assim, a experiência do país é linda, a comida maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Tailândia, assim, eu tenho certeza que eu vou voltar, eu quero muito voltar. Bangkok é um mundo, assim, é um lugar muito incrível, uma cidade, eu amo cidade. Então, aqueles prédios, aqueles shoppings, tudo me fascinou muito, assim. Bangkok, de fato, é uma cidade muito surreal. E aí, depois do concurso, eu ainda fiz umas férias, fui para uma ilha com meu namorado, foi a gente poder aproveitar um pouquinho, descansar. Uhum. Porque aí depois do concurso da Tailândia, eu fiquei em top 12. Dali, eu ia fazer a cirurgia de redesignação. Sim. E aí, eu tinha uma semana. Dessa semana, a gente foi, descansou e tal. E aí, depois, eu já entrei no centro cirúrgico, fiz minha Pra fazer a cirurgia. A cirurgia. cirurgia foi um dos meus maiores sonhos realizados. Então, ter ganhado ela foi, para mim, uma grande realização de um Porque sonho. talvez você já ia se preparar Sim, financeiramente. mas com certeza iria demorar muito mais. Claro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, fazer a redesignação sempre foi um desejo seu. Uhum. Um desejo muito distante, mas era. Para mim, eu via a redesignação como o topo da pirâmide dos meus sonhos. Então, eu sabia que quando eu chegasse, é como se eu tivesse realizado tudo e eu iria me sentir completa, fisicamente. Sim. Então, eu falo isso. Eu ter passado por tudo isso antes de fazer a cirurgia, os concursos, lidado com as pessoas, todo esse cenário fez com que eu tivesse dado mais valor ainda para esse meu grande sonho, para chegar lá. Porque eu não podia desistir. Claro. Então, de fato, a cirurgia foi o meu maior sonho. Foi o meu maior ponto de falar que eu fui merecedora e que eu poderia me ver como eu me vi internamente, sabe? Para mim. A cirurgia foi feita para mim, para que eu me sentisse, me olhasse no espelho e me sentisse completa ao todo. Para mim. Sim. Isso é fundamental, né? Quando a gente pensa na transição e, sobretudo, a redesignação, não é pro outro. É pra gente, né? Sim. É pra gente que a gente literalmente busca essa identificação, fazer com que as coisas estejam em conformidade. E aí, quando a gente fala em conformidade, a gente fala em desconformidades, Sim. a gente fala, então, de disforias. Sim. Como que era sentir a disforia que você sentia antes e depois? Como surgiu, de repente, outras disforias? Como é que foi esse processo, até psicológico, né? Pra gente Sim. poder compreender algo que... muitas das vezes que as pessoas puxam um assunto comigo sobre redesignação, aí fala assim, olha, isso daqui é pra sempre. Eu mesma, eu sempre digo que eu consegui compreender e deixar a Melissa fluir na minha vida quando eu pus na minha cabeça, falei, não, eu não sou obrigada a ser Melissa pro resto da vida. Sim. Eu tô adorando, tô amando. Eu não me vejo mais voltar. Mas o fato de não ter a obrigação de já me ajuda. Sim. Acho que deixa tudo mais leve. E aí, quando você pensa numa intervenção cirúrgica, a prótese até dá pra tirar. Sim. Coloca a prótese e depois pode tirar. Mas a redesignação, não. Como que foi esse processo aí psicológico, esse entendimento seu? Amiga, lembra que eu te falei que quando eu era muito criança, que eu nem entendia. Eu nem entendia o que as pessoas estavam falando. Eu já era eu. Sim. Então, não tinha para mim opção de que não teria volta. Porque desde sempre, desde antes de eu entender, eu já era.
Então, de fato, é para sempre. Mas é um para sempre que tá tudo bem, sabe? Desde criança, desde daquela Jessie que foi apontada na escola, Julgada. julgada. Desde lá eu já era, entende? Eu nem sabia. Então, em questão de é para sempre, é. E foi para ser. E é pra ser feliz sempre, Amém. né? Sim. Então, a cirurgia dá muito medo. Eu imagino. Dá. Ainda imagina fazer a cirurgia em outro país. Apesar de ser o hospital O país- referência E o país mais conhecido, com a de cirurgia e tudo cirurgia, mais, né? você está entregando o seu corpo e para uma cirurgia, amiga, extremamente artesanal. Uma cirurgia de detalhes que você não sabe como vai ficar. Um resultado é muito diferente de outro e de outro. Então você tá ali, de fato, na sua maior vulnerabilidade. Você só tá você e um sonho. E um médico que é conhecido no mundo inteiro por entregar esses sonhos, que era a única pessoa ali que poderia me entregar o meu sonho, de fato. Poderia me materializar o meu sonho. Então, eu preferi o quê? Esperar ou não fazer, falar, não, é para sempre. Não quero. Mesmo sabendo que eu queria. Ou arriscar, entregar e viver meu sonho. Não ter medo. Eu fui com muito medo. Eu acho que essa cirurgia foi a cirurgia que eu mais tive medo, porque eu não sabia como seria o depois. De todas as que eu fiz, eu não sabia se eu iria sentir dor. Imagina, você corta ali de um jeito, menina. É costurada, é sonda. Aquilo, Deve ser tanto ponto que... muito ponto, é tampão. É um trabalho tão artesanal, de fato, que eu tinha muito medo da dor. Eu tinha muito medo de não ficar bom, de talvez dar uma inflamação, de acordar na cirurgia, de acordar De não sentindo, acordar. de não acordar, de nunca mais ver meus familiares. Eu tava com muito medo, mas eu fui, porque aquilo era o meu maior sonho. Aquilo iria curar a minha maior dor, sabe? E não foi pro outro, não foi pra, eu quero, enfim, não. Foi porque eu queria, de fato, me olhar e falar: você chegou onde você queria, você realizou o seu sonho. Toma, pra você, pra mim. Você conseguiu construir quem você sempre quis ser, A Jessie interna. né? Eu acho tão bonito isso. Acho que é um sentimento que só as pessoas trans conseguem ter, né? Porque, eu já nasci assim, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim. Sim. Não. A gente pode transformar e essa luta de conseguir, de literalmente virar o jogo, nos empodera de tal forma. Eu imagino o sentimento que você tem, porque foi algo que você falou assim, não, eu vou... E talvez as pessoas falam assim, a cirurgia da redesignação é o auge, né, Eu acho que... Claro que cada pessoa sim, tem o seu auge, a sua questão, mas é muito, né, é muito simbólico isso. é igual a cirurgia de prótese. Vai ter muitas que vão fazer a de prótese e vai sentir isso. Muitas vai fazer a feminização e vai eu sentir imagino. isso. Eu não. Eu precisava fazer a redesignação para, de fato, me sentir completa, mas era algo meu, individual. Não quero dizer que você precisa fazer essa cirurgia para se sentir assim. Vai ter pessoas que só do ato de se transicionar já vai se sentir assim. Resolveu. Então, isso é algo muito interno. Estou trazendo, de fato, a minha sensação que eu tive. E me olhar depois no espelho, e é um processo. É dor, dói um pouco, sim. É dilatação,
É um processo, assim, que vai durar a minha vida toda. E as pessoas falam, nossa, mas você tem que fazer dilatação todos os dias? Sim, foi minha escolha. Sabe? Não necessariamente escolha, né? Como as pessoas julgam. Porque era uma necessidade Era uma sua. necessidade, mas eu tinha a escolha de fazer ou não. Sim. Sabe? Então, sim, eu vou me sentir muito mais feliz com o meu corpo. E mais a consequência também é de fazer dilatação. Mas não tem que fazer todo dia, não, tá? Isso é Você faz ali, depois de um ano. Acho que são 2, 3 vezes por semana, não é isso? Depois de um ano, 2, dependendo se você tem relações sexuais com frequência, não precisa fazer. 1, 2, você já tá bem depois de um ano. Antes desse um ano, o recomendado é fazer 3 vezes ao dia no início e depois vai indo para 2 vezes ao dia e 1 vez ao dia. E Vai arrasa. acostumando e deixando... Até chegar um ano que você faz pelo menos 1 vez na semana só. Uhum. Foi muito legal você trazer essa questão de, é o meu caso e não necessariamente a pessoa precisa fazer. E aqui a gente está numa conversa de uma pessoa que não quer fazer, eu não pretendo fazer a redesignação, e você que fez e está super feliz. Sim. E para ambas, Tá 100%. tá tudo bem. Estamos né? na mesma linha, sabe? Exatamente. E não tem essa guerra. Não. Né? Porque às vezes a gente até vê essa, quão trans você é, não existe essa medida. Né? Estamos todas no mesmo... Tá todo mundo no mesmo barco. Sim, né? total. E sempre vai ser. Mesmo aqui não se transicionou ainda pelas questões, somos todas iguais. Exatamente. Todas. Ou também não pretende transicionar e quer viver o crossdressing. Também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa união das pessoas, porque quando a gente vai se juntando, Sim. porque queira ou não, todas as letrinhas lá, né? LGBTQI, né? Todas, quando se juntam, Sim. se empoderam, se tornam mais fortes e conseguem construir algo que vai desmistificar, que vai resolver problemas sociais e vai poder construir esse espaço de sociedade que a gente não vai sofrer. Que, por exemplo, que você... que as próximas crianças não sofram o que você sofreu na escola. Sim, por isso tem que ser falado, tem que ser dito. E sobre essa questão de todas nós estarmos unidas, independentemente do seu estágio de cirurgias, enfim, de transição, é sobre a diversidade que a gente pede para a sociedade. Então, não tem como a gente pedir inclusão e diversidade na sociedade que nos aceite. E agir excluindo. Se nós não estarmos, de fato, harmônicas umas com as outras, sem julgamento, sem questões. Tem coisas que vão ser, claro, crimes e tal, que são julgáveis e que a gente, né? Sim, óbvio. Mas cada um vai ter sua forma de querer estar na sociedade e a gente tem que respeitar isso, sabe? Você não tem que impor a sua vontade pro outro. Muito se diz sobre não binários, de queers e tal. Gente, eu acho que cada um precisa ter a sua presença respeitada, sabe? Aí entra em questão de banheiro, entra em questão de roupa. Enfim, isso é coisas que eu acho que claro, tem que ser visto, tem que ter leis, tem que ter tudo muito bem organizado para que todos nós conseguimos viver em sociedade. Mas eu acho que se todos nós estivermos juntos, a gente vai conseguir ter ideias para ter essas leis de uma forma mais inclusiva para todos, entendeu? Exatamente. Esses dias eu tava ouvindo um podcast e aí tava falando que, por exemplo, as leis, os projetos de lei que são feitos, que envolvem exclusivamente a mulher, e aí não tem uma separação entre mulheres cis e mulheres trans, entram muito na questão do corpo e não das questões sociais. Então, também é uma forma da gente olhar, olha, precisamos ter mais mulheres Sim. trans, homens trans, na política, em vários ambientes, para que a gente possa discutir, trabalhar. E isso vai fazer o quê? Vai normalizar todas as formas de vida. Sim. Porque é aquilo que eu sempre carrego, a bandeira que eu
que eu sempre digo que a nossa única obrigação é ser feliz. Então, bora ser feliz, né? Sim. Bora fazer um mundo para que a gente possa nos inspirar em outras pessoas, mas que a gente também possa inspirar novas pessoas e assim vai acontecer. Sim, toda mudar a essa... realidade de quem ainda está na marginalização, sabe? Enfim. Pessoas, hoje as empresas têm seus níveis de metas de inclusão para pessoas negras, mulheres, deficientes, enfim. E eu acho que pessoas trans deveriam ter o seu, sabe? Porque nós somos ainda... São questões sociais, pessoas com deficiência, tem uma série de 60 questões... mais. 60 mais e algumas, inclusive algumas universidades, né? Estão abrindo cotas também para pessoas trans. É um processo lento. Mas tem que ser falado e juntos a gente vai ter ideias. Exato. Para poder mudar a realidade. Nada como sentarmos à mesa e conversarmos a respeito das nossas questões e buscarmos soluções. E quando a gente fala em discutir, colocar esses temas, a gente está falando também ali da internet, de produzir conteúdos, de colocar a cara a tapa, né? Não só exatamente para poder apanhar, mas também para mostrar para as pessoas e fazer essa naturalização. Sim. E você faz esse trabalho muito bem. Faço. Hoje eu trabalho com as minhas redes sociais e tudo isso é fruto dos concursos, da minha carreira como modelo. Hoje eu consigo, de fato, me comunicar com pessoas assim como eu, também pessoas cis, vários tipos de pessoas. E eu vejo o quanto que as pessoas têm carência, sabe? De histórias de pessoas LGBTs no sucesso, assim. Que, não digo sucesso, assim, de ricos e tal, mas pessoas que consiga fazer diferente do que a gente está acostumado, infelizmente ainda, nessa marginalização. Então, histórias de sucesso de mulheres trans, de homens gays, mulheres lésbicas, das minorias, de fato, assim. Então, eu tento mostrar ainda, continuo com esse meu viés muito importante de humanizar a imagem da mulher trans na nossa sociedade, de mostrar para as empresas que consumimos, que também gastamos e que merecemos ser vistas e respeitadas. Pagamos nossos impostos e também, ou seja, temos os nossos direitos, nossos deveres, mas também tem a questão do mercado de consumo, né? Sim, nós consumimos uma série e muito, né? Nossa, depois da transição eu falei, gente, é tanta coisa. Caro. Que, né? É caro, nossa. O meu guarda-roupa era desse tamanho. Agora... É gigante. É uma delícia. É uma delícia, nossa. E quando a gente para observar, então, assim, são pessoas que consomem, são pessoas que buscam, que têm necessidades e que até pensar pelo lado do marketing, caramba, é um público-alvo. Total. Né? Então, você se torna muitas vezes o canal, porque você atua de duas formas, né? Como influencer, então algumas marcas te procuram. Isso. Eu hoje trabalho como criadora de conteúdo UGC e como influenciadora também. Então, hoje, marcas me procuram para criar vídeos para elas utilizarem nas suas redes sociais, em anúncio pago, em canais, sites deles. Aí te mandam um briefing, roteiro, um briefing para você... Isso é muito forte lá fora. Muitas empresas procuram pessoas de nichos para, de fato, se comunicar com seus nichos e transformar isso em vendas, em experimentos para os seus produtos. E também como influenciadora digital, frequento eventos que falam sobre a comunidade trans, me comunico com marcas que têm essas questões de inclusão de pessoas trans, mostrando seus produtos, mostrando que a gente consome, que a gente quer novidade. E às vezes a empresa quer também se mostrar como apoio à comunidade. Apoio à comunidade, que pensa a diversidade e tudo mais. E muita gente fala, mas a empresa tá ali só por conta de mostrar, só para poder ter mais público. Ok, que seja. Porque, de qualquer forma,
a imagem está sendo mostrada, estamos aparecendo na mídia, em outros espaços, e aos poucos a gente vai fazer com que, inclusive, essa empresa que só tenha aquela visão também possa compreender que não somos só aquilo, Sim. né? Imagina quantas mulheres trans têm vontade de comprar, sei lá, um shampoo, algum produto, e ela nunca viu uma mulher fala, trans isso daqui falando desse produto. Isso não é pra mim. E quando né? você vê uma pessoa como você falando disso, mostrando e de fato trazendo, você se sente mais acolhida de alguma forma pelaquela marca. Você vê que a marca Claro. tá de fato interessada. E eu sou uma pessoa que só aceito trabalhos e tal quando eu faço uma pesquisa sobre a marca, quais são suas questões e tal. Não aceito qualquer coisa, assim, se é uma marca que tem algum pensamento diferente do que eu prego pelo respeito e tal, e político, enfim, eu não faço. Então, de fato, acho que é importante ter esse filtro. Claro, ter essa visão de sociedade, aquela empresa pensa a sociedade, e também tem uma outra questão, né? Então, por exemplo, nós mulheres trans. É muito comum. Vou pegar um segmento aqui, tá? Então, muito comum mulheres trans ter a determinado tipo de roupa para usar. Calçado. Isso. Calçado, que acho que é marcante pra gente, né? Sim. Porque muitas mulheres trans têm o pé um pouco maior do que as mulheres cis. Sim. Ok. Essa marca produz calçado que vai atender um número maior de pessoas trans, de mulheres trans? Porque realmente não são todas as marcas que produzem calçados maiores. Tamanho maiores. E é muito necessário, até para mulheres cis. Até para mulheres cis. Eu ainda tenho o pé pequeno. Esses dias eu tinha comprado um calçado e aí ficou grande. Comprado não, eu ganhei. Eu ganhei um calçado de um amigo, meu aniversário, do Eric. Um beijo. E que, inclusive, participou do episódio aqui. Incrível. Quando eu fiz o episódio dos amigos, né? Como foi para eles ter a transformação, né? O amigo que era um amigo e para uma amiga. Como foi essa mudança de contexto e tudo mais. E foi muito legal. O Eric é um amigo super querido. E aí ele me deu um chinelo no meu aniversário. Foi muito engraçado, porque ele chegou com a sacola da Melissa, né? E aí, E aí eu falei, nossa, ficou grande. E aí na minha cabeça veio, ai, que legal, né? Que ficou grande, meu pezinho pequenininho. E quando eu fui na loja, a moça falou, não, você pode usar, é esse daqui. Não, mas eu quero um número menor, porque o meu pé é muito magrinho. E aí depois ele fica escapando. Sim. Mas foi tão legal ver que ali na loja tinha uma série de opções de tamanhos que ia atender todas as pessoas. Sim. A Melissa tem muito isso, né? Ela é muito inclusiva, assim, muito diversa. E é muito bom quando a gente encontra as empresas que pensam em poder acolher, às vezes até, mas para poder vender. Ok. Mas pelo menos tá... E pelo menos eu posso comprar, né? Porque senão Imagina. Fica literalmente fechado e impossibilitado o acesso. Sim. Que é o que a gente tanto busca, o acesso. O acesso. E quando uma marca, ela entende que ela precisa vender para vários tipos de público, ela vai entender que ela vai faturar mais. Porque, no fundo... Lógico. O que as marcas querem é vender, né? É faturar. Então, independentemente, eu acho que isso é muito importante. A marca tá querendo ganhar meu dinheiro. Mas veja, às vezes ela tá fazendo um serviço que vai te ajudar, né? Que vai contribuir de alguma forma. O ruim é aquela marca que só aparece na hora em data festiva, mas você vai ver, não tem políticas nenhuma de inclusão e diversidade dentro da empresa. Exato. Não tem pessoas trans trabalhando. Aí a história fica mais difícil de compreender. Mas nós estamos aqui para trazer o tema, discutir, falar, inspirar. E você é uma ótima inspiradora. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por
inspirar tanta gente. E obrigada pelo seu depoimento. Eu queria muito te ouvir para a gente poder discutir essa questão, né? Eu tenho amigas que às vezes a gente discute sobre a redesignação e eu sempre falo, eu não pretendo fazer. E eu já fui colocada nesse lugar de, então aonde você quer chegar na sua transição, né? Não é que eu quero chegar na morte. Sim. Porque, né? É o destino de todo mundo. É o destino de todo mundo. Um dia eu vou chegar lá. Mas eu quero curtir todo o processo. E como que eu vou curtir o processo? Então, curtir o processo é muito individual. E eu queria muito te ouvir exatamente por isso. Porque essa viagem que é a vida, como que eu vou viver? Como que eu vou transformar a minha vida para que eu esteja bem comigo mesma? Total. Né? E é muito isso que eu vejo em mim. E parabéns. Ai, obrigada. Parabéns por ser quem você é. Parabéns pela sua luta. Pela sua beleza que te levou a conquistar tudo aquilo que você queria. Tá vendo como que é legal? Que as coisas vão se encaixando, né? A vida vai acontecendo, vai se encaixando. E a gente vai transformando todo aquele bullying que a gente recebeu lá na escola em uma grande tempestade, entendeu? Em um grande empoderamento. Exatamente, esse empoderamento que vai, inclusive, sendo utilizado agora e aqui para poder inspirar novas pessoas. Muito obrigada, Mel. Eu amei muito poder falar um pouquinho da minha trajetória. Às vezes a gente tá ali, né, nas redes sociais, acaba não tendo muita oportunidade de falar, de fato, as nossas vulnerabilidades. Então, aqui, hoje, eu me senti muito confortável em estar aqui, conversar com você. É a nossa casa, né? Nossa casa, amei, de verdade. Eu quero muito te agradecer pelo convite. Ai, obrigada. De fato, estou saindo daqui muito, muito feliz. Obrigada mesmo. Saindo não, que a gente ainda vai pra... Vamos. Gente, obrigada, Jessie. Imagina. Obrigada mesmo. Porque você falou que se sentiu super bem. Acho que a ideia é essa, aqui da casa do podcast, que a gente possa verdadeiramente se sentir em casa, estar em casa, porque em casa a gente se abre, a gente é quem a gente realmente é. Sim. E que a gente possa contar as nossas histórias, através dessas nossas histórias, inspirar novas histórias e que a gente possa... a ideia da casa do podcast, esse espaço aqui do estúdio da casa do podcast é esse, para que a gente possa ter um ambiente, ter um espaço, para que a gente possa, seja através do podcast ou de alguma outra forma, algum outro formato audiovisual, para que a gente possa pensar, refletir e construir uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas. Obrigada! Obrigada eu. Até mais, beijinhos, beijinhos, beijinhos. Ai, arrasou! Amei!